Posso trazer qualquer tamanho de importação? Existe algum limite máximo de peso ou de tamanho que eu preciso me atentar? Existe realmente alguma regra que diz que eu posso ou não posso trazer mais de, sei lá, 1 tonelada em um avião? Tamanho é documento. Como é que é? Tamanho não é documento? Será mesmo que o que importa é o que tem dentro? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te dizer para você se atentar desde já o que você precisa saber sobre as importações simplificadas. Bom, é o seguinte, eu vou quebrar isso aqui em 2 temas. Se você for reparar, eu sempre quebro em 2 temas, porque você sempre tem um sim, porém, contudo, todavia. Olha só, não existe na lei, na normativa 1737, não existe nada que especifique o limite das caixas ou o limite do peso para poder desembaraçar de maneira simplificada. Lembra aqui comigo uma coisa, o desembaraço simplificado é a forma como você vai nacionalizar o seu produto. É a forma como você vai pagar os impostos do produto para torná-lo brasileiro. Isso é, de fato, uma importação, um desembaraço simplificado, que é o que está dentro da normativa 1737. Então, a normativa diz o seguinte: não tem limite de peso, não tem limite de tamanho. Eu não me importo com isso. O que eu, Receita Federal, me importo é que o limite do produto, mais o frete, mais o seguro, seja de 3 mil dólares. Se você vai trazer 1 tonelada e essa tonelada de algodão estiver dentro do limite de 3 mil dólares, produto mais frete mais seguro, por mim tudo bem. Então, não, para fins de desembaraço aduaneiro, você não precisa se preocupar. No entanto, quem são as empresas responsáveis para poder fazer o processo de desembaraço simplificado? Existe uma lista com mais de 40 empresas para fazer. Quais são as empresas que eu recomendo que elas conseguem atender o mundo inteiro de maneira extremamente eficiente? DHL, FedEx e UPS. Então, a gente precisa entender como é que funciona cada uma dessas empresas em termos de logística. Qual que é a capacidade máxima que essas empresas conseguem te atender? Então, existe um limite máximo de quanto você consegue importar? A resposta vai ser: qual que é o limite máximo que o avião da DHL consegue carregar algodão, consegue carregar, sei lá, alfinete, geladeira, caixas d'água. Então existe ali sim um equilíbrio, mas isso é uma coisa que, assim, de verdade, muito provavelmente você vai ter estourado os 3 mil dólares, tá? E aí não vai valer a pena trazer na modalidade simplificada, muito provavelmente é melhor você desembaraçar a formal e aí vale mais a pena você trazer ela na marítima. Agora tem uma observação aqui. Apesar do limite do avião, a FedEx ela tem um limite de logística. Nada tem a ver com o desembaraço, mas tudo tem a ver com a organização do avião. Quando o avião para lá nos Estados Unidos, em Memphis, que é o ponto central da FedEx, eles precisam separar as cargas para o que eles consideram expresso ou padrão. Dentro das importações expressas, independente do desembaraço que vai acontecer no Brasil, isso é um ponto de observação de logística da FedEx. A FedEx predetermina que cargas de até 68 quilos não são consideradas cargas expressas. Ora, se elas não são consideradas cargas expressas, elas não poderão chegar no Brasil na modalidade simplificada para fins de desembaraço. Então você vai precisar obrigatoriamente de um despachante. E isso é um ponto de observação extremamente importante. Por quê? Se você tiver uma carga que pesa 100 quilos, que esteja dentro do limite dos 3 mil dólares e vindo pela FedEx, você vai precisar de um despachante aduaneiro. Por quê? Porque a FedEx vai descaracterizar aquela importação como expressa e chegando no Brasil, ela vai considerá-la como importação formal e vai precisar de um despachante. Você pode, inclusive, usar o despachante da FedEx, isso não é um problema nenhum, beleza? Essa é uma observação exclusivamente da FedEx. A DHL e a UPS, até o momento que eu tenho ciência, nunca falaram que elas têm nenhum tipo de limitação com relação ao tamanho. Isso é um problema? Não, de jeito nenhum.
Você só precisa se atentar que se a sua importação for maior do que 68 quilos por caixa, não, a soma das caixas for maior do que 68 quilos, a FedEx vai botar lá numa parte do avião que não é considerada expressa, é considerada carga maior, carga comum. E aí, chegando aqui no Brasil, ela passa por um outro processo de desembaraço. Mas, Lu, tô dentro do limite. Eu entendo. E aí, é por isso que eu falei que eu preciso dividir aqui em dois momentos. Uma coisa é o desembaraço, é o que a lei diz. Outra coisa é a logística. A empresa de logística, FedEx, botou essa trava aqui até para poder facilitar o processo de manuseio da carga, a coleta, até para poder facilitar o processo de manuseio, de descarga e carregamento do avião. Inclusive, vou aproveitar esse vídeo. Você sabia que eu tive a grande honra de conhecer a operação da FedEx? Eu entrei no avião da FedEx, tem noção? Eu entrei no avião da FedEx, eu carreguei o avião da FedEx com as exportações do Brasil, eu descarreguei o avião da FedEx com as importações que estavam vindo do mundo inteiro. Abri porta, fechei portas, entrei na cabine do piloto. Olha, foi um dia, assim, histórico, memorável. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês poderem ver e entender como é que funciona. E é assim que eu soube que a gente tinha esse limite de 68 quilos. E é um limite relativamente novo, tá, gente? Não era sempre assim. Então você fala, mas eu já tive importações maiores. Eu sei, mas eles mudaram a regra, já tem uns aninhos, mas tem relativamente pouco tempo. Então, não existe na lei essa barreira, né, essa trava, mas pode ser que a empresa de logística embarrere esse seu processo. Então, garanta, entre em contato, que você tenha acesso. Lembra que dentro da DHL, da FedEx e da UPS, você tem acesso ao telefone deles, tem acesso ao suporte deles, enquanto outras empresas, como os Correios, por exemplo, você não consegue ter essa segurança, você não consegue ter essa informação clara ou descrita em algum lugar. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de importação simplificada, manda uma mensagem aqui que eu vou conseguir te ajudar, vou conseguir sanar todas as suas dúvidas. Ou dá uma olhadinha lá no meu Instagram, onde tem muito conteúdo sobre importação, sobre vendas online. @importando com Luísa. Lembrando que essa foi uma dúvida que surgiu aqui dentro do canal do YouTube, então se você tiver mais dúvidas sobre o conteúdo de importação, mais dúvidas sobre o conteúdo de vendas online, qualquer coisa que você tiver, põe seu comentário aqui, deixa seu comentário lá no Importando com Luísa, lá no Instagram, Importando com Luísa, onde eu compartilho mais do meu dia a dia, mais essas dicas para você não cair em besteiras por falta de conhecimento ou por ouvir empresas que não vivem isso na prática ou ouvir pessoas que, eu já ouvi falar. Não, eu não ouvi falar, eu faço acontecer, eu faço as vendas, eu faço o processo de importação, eu vivo isso diariamente.